Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre a aliança do MDB com Eduardo Paes visando a eleição para o governo do estado do Rio de Janeiro agora em 2026. Recebi muitas mensagens perguntando o que eu considero sobre isso. É claro que eu considero isso uma lástima. Fazendo aqui um resumo básico do governo do MDB no estado do Rio de Janeiro. Péssimo. Gestão de Moreira Franco, terrível. Deixou o Rio de Janeiro na época que a gente viu uma hiperinflação de uma forma com uma gestão temerária e um estado quase quebrado. Esse estado que foi recuperado pelo ex-governador Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro que estava falido pelo ex-prefeito e depois governador Marcelo Alencar, e o Rio de Janeiro conseguiu sobreviver. No governo Fernando Henrique, as privatizações, desestatizações, como por exemplo do Banerj, e outros enxugamentos fiscais e tributários fizeram o Rio de Janeiro melhorar. Entretanto, veio o governo do seu garotinho, péssimo, lastimável, Rosinha, todos presos, respondendo processos, e aí vem o famigerado MDB com Sérgio Cabral Filho, Pezão, Washington Reis, Eduardo Paes, que fazia parte do MDB na época, e o resultado disso foram 50 bilhões de prejuízo para o Rio de Janeiro. Só o Sérgio Cabral Filho e o Pezão foram condenados a pagar 4 bilhões, todos condenados na justiça. Rio Previdência teve um rombo de 17 bilhões, o Rio Previdência que toma conta do dinheiro dos aposentados e dos inativos do estado do Rio de Janeiro. Esquemas de favorecimento de fraudes fiscais e tributárias. Enfim, uma quadrilha imensa que resultou na falência do estado do Rio de Janeiro, improbidade administrativa, gestão temerária, peculato, e o Rio de Janeiro quebrado com um déficit grave que proporcionou a recuperação fiscal, judicial junto à União, títulos da dívida pública e precatórios que quem está pagando e está tentando cobrir os governadores é a União. E aí, parabéns ao ministro Fernando Haddad, que está tentando fazer um trabalho correto e probo, mesmo com a oposição desse centrão medíocre e de políticos e parlamentares que se utilizaram e se locupletaram com essa fraude, com esse rombo todo que houve nos estados, principalmente no Rio de Janeiro. Então é lastimável que esse grupo de Sérgio Cabral Filho esteja voltando ao poder no estado do Rio de Janeiro. O poder do qual eles nunca saíram, mas estavam separados. Agora eles se reúnem e retornam. E eu vejo políticos que, se não contribuíram diretamente para isso à época, que foi o caso inclusive de Washington Reis, ele era prefeito de Duque de Caxias, foi deputado, ele não era o artífice e nem fazia parte de uma cúpula do MDB, que na época era presidido por Jorge Pisciani, Paulo Melo, Albertassi, Sérgio Cabral, Pezão. Washington Reis não tinha essa importância política à época e nem é responsável por aquilo que ocorreu. Apesar do que, há 16 anos praticamente, a família dele toma conta de Duque de Caxias, que está em estado lastimável. É importante lembrar que os servidores públicos estaduais nesse período também ficaram sem receber pagamento. Inclusive o Bradesco, uma época, emprestou para os funcionários públicos dinheiro como forma de cobrir o 13º que eles tinham o direito de perceber e acabaram pagando por isso. Então é horrível o MDB no estado do Rio de Janeiro, essa aliança espúria, indevida, e eu lamento muito que isso tudo esteja acontecendo. Dinheiro tem, a má gestão, o roubo, a falta de moralidade, de probidade, de virtude impera, e isso a gente tem que combater. Se você não concorda com isso, vota nulo, mostra a sua insatisfação, vota numa oposição, tenta mudar esse quadro, mas pelo menos para pensar. Junto com eles, está crescendo no estado do Rio de Janeiro de forma desordenada o crime organizado, as igrejas neopentecostais, não digo 100%, mas diversos pastores, entre aspas, dando acobertamento moral, político e recebendo dinheiro desse grupo. Vamos mudar isso, gente. Não vamos esquecer aquilo que já passou e vamos tentar fazer um futuro melhor. O que ocorre, e é importante que se diga, não há dinheiro para o povo, mas houve dinheiro para fazer o carnaval.
Eu não sou contra o carnaval, eu sou a favor da cultura carnavalesca, eu sou a favor da cultura popular e de tudo aquilo que interessa o povo, mas não da forma como está sendo feito, e esse é um assunto que vai ficar para o próximo Papo em Dia. Mas antes você vai lá, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda mensagens, e a gente ainda vai voltar a falar desse assunto, dessa aliança de Eduardo Paes com Jane Reis, representando a família Reis, no próximo programa. A gente vai dizer quem é Jane Reis, o porquê dessa aliança ter sido feita e de que forma que se projeta para o futuro. Beijo no coração, bom domingo, paz e bem.